da associação. O som é para nós uma honra imensa que esteja neste ato tão marcante para a Associação, nesta inauguração. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo e Presidente da CIMAL, Engenheiro José Maria Costa. Cumprimentar também a Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Viana do Castelo, Dra. Flora Silva. Cumprimentar também o Sr. Deputado José Manuel Carpinteira. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara da Ponta Barca, da Vila Nova da Cerveira, de Caminha. Peço desculpas se faltar algum. Sintam-se cumprimentados por estes. Também os vereadores que aqui estão presentes. Cumprimentar também o Sr. Presidente da União das Freguesias de Viana do Castelo, as demais entidades, os dirigentes associativos e de outras entidades que aqui estão também e, obviamente, como podia deixar de ser, os nossos associados e uma palavra também para a comunicação social e diria também para os colaboradores desta instituição. Portanto, para todos os colaboradores, aqueles que ainda cá estão, os que já cá andaram e possivelmente os muitos que ainda virão, fica já aqui uma mensagem de boas-vindas para todos. Eu queria começar por dizer que este, de facto, é um momento marcante, eu diria mesmo histórico, portanto, se o confinarmos à entidade, à Associação Empresarial de Viana do Castelo, porque é a primeira vez em 162 anos de história, portanto, e de uma história rica e viva que pode ser testemunhada através do arquivo e das ações que temos feito em prol dos associados da comunidade, que é de facto, passados 162 anos e 25 presidentes, portanto, eu sou o 25º, e tenho esta honra, como a mim, não mais do que isso, portanto, testemunhar ao presidir a este ato. Queria aqui também aproveitar para uma palavra de apreço a todos os ex-diretores e, muito em concreto, aos ex-presidentes e àqueles que ainda se encontram entre nós, e em particular um que está ali em cima, que faça favor de vir cá mais para baixo, Sra. Adelino Veloso, que é uma honra, continue entre nós por todos os motivos. Muito obrigado. Eu diria que esta associação, ao longo destes anos, como sabem, fundada por Dona Maria II, portanto, atravessou já portanto, uma transição de uma monarquia para uma república, atravessou várias situações, eu diria, como só não passámos um terremoto porque ainda não houve, felizmente, mas possivelmente cá estaremos, mas esperemos que não. Obviamente queremos boas notícias, mas para dizer, obviamente, que a instituição tem sabido, ao longo destes anos, manter a sua perenidade na história e isso é muito importante e eu julgo que hoje estamos aqui a lançar mais uma pedra. Este edifício que hoje aqui acrescentamos e acrescentamos ao associativismo, acrescentamos à cidade, muito em particular, e à região, possivelmente daqui a uns anos será pequeno, eu julgo que estas palavras ficarão... Tenho essa sensação de que o edifício será pequeno. O que é bom sinal, mostra a dinâmica que estamos empenhados e aquilo que queremos transmitir àqueles que nos venham a suceder, portanto, às gerações vindouras. Também uma palavra muito especial, obviamente, ao município de Viana do Castelo e, em particular, na figura do seu Presidente, porque, de facto, foi sensível a toda uma questão que tínhamos com o edifício da Associação, que era um problema que já se arrastava há muitos mandatos, portanto, o Sr. Tarassado, e que culminou com a resolução neste mandato do Engenheiro José Maria, portanto, obviamente que se empenhou e muito, tem aqui uma grande cota de responsabilidade para que estejamos aqui neste momento, portanto, a minha palavra, em nome da direção e de todos aqueles que representam a Associação, de profundo agradecimento por aquilo que fez por esta entidade. Muito obrigado e certamente a história encarregará-se de lhe dar razão e de dar razão a mim também. Muito obrigado por estas palavras que eu estou a preferir. Eu queria dizer que, depois de feito este balanço, nós estamos aqui a olhar para o futuro, claramente, e olhamos para a esquerda e acabamos de visitar uma empresa que está instalada numa incubadora, uma empresa tecnológica. Olhamos para a direita, vemos também aqui uma unidade bancária e também aqui um agradecimento, obviamente, ao Dr. Correia da Silva e à sua equipa de administração, que tiveram também a sensibilidade de participar connosco neste projeto, quer no financiamento, portanto, no esquema que foi montado de financiamento para podermos adquirir o edifício, como também depois naquilo que é o próprio serviço de apoio, portanto, que a instituição vai prestar aqui e com um carinho muito especial para aqueles que são os novos empreendedores que vão ficar aqui instalados, quer, portanto, como serviço à empresa que está aqui instalada, quer como aquelas que virão para a incubadora criativa, para um dos polos da incubadora criativa que aqui está montada. Portanto, neste aspecto, eu diria que estamos também a fazer as coisas como devem ser feitas, ou seja, uma incubadora com o conhecimento, com o suporte e a experiência do empresariado cá em cima, portanto, e com os departamentos todos a verterem a informação e o conhecimento e aquilo que podem dispor e a sua boa vontade em prol
do empreendedorismo e, obviamente, também com o apoio da banca, portanto, e com o apoio das outras instituições e, obviamente, do município e também de uma geometria variável, também tendo aqui, portanto, depois o apoio, certamente, das universidades, como disse, numa perspectiva muito, portanto, de geometria muito variável. Queria dizer que a vocação desta associação, e ela tem subsistido essencialmente por isso, porque tem estado sempre muito próximo dos seus associados e tem cumprido aquilo que já nos estatutos iniciais tanto se dizia que era, portanto, indagar e saber das necessidades dos seus associados e tentar satisfazê-las tanto quanto possível e fazendo sempre o máximo para que isso acontecesse. E eu penso que é esse lema que se tem mantido e é isso que faz com que esta associação se mantenha, como disse, com uma vitalidade extrema e que demonstra, de facto, esta inauguração, este ato e também o edifício e os serviços que aqui alojamos. Mas, obviamente, isto só é possível porque representamos e somos representantes de pleno direito daquelas que são as pequenas e médias empresas, aquilo que eu costumo dizer de empresas familiares. Portanto, são essas empresas por quem, obviamente, nós temos um imenso carinho, aliás, são a razão da nossa existência e por quem não nos cansamos de lutar e queremos fazer um esforço enorme no sentido de que esses pequenos empresários, eu recordo aqui que são aqueles que estão sempre cá, são aqueles que, apesar dos maus resultados do exercício, continuam a meter dinheiro na empresa, pese embora muitas vezes dinheiros próprios. Portanto, isso depois é outra questão da capitalização e financiamento das empresas que podemos abordar noutra reunião, que também é importante. Obviamente, são esses empresários que, na hora de despedir, muitas vezes não despedem porque conhecem as pessoas. É uma geração, é uma segunda geração, é uma terceira de colaboradores, não só de empresário, de colaboradores. Eu diria que são empresas onde o empresário e o colaborador se confundem muitas vezes nas funções e até nas responsabilidades. E esse tem sido o segredo e esse tem sido, de facto, essa proximidade que nós queremos continuar a ter e a ser os legítimos representantes dessas empresas, porque essas sim precisam, obviamente, da nossa força. Mas para isso, obviamente, precisamos de alguns auxílios e precisamos de continuar a ser apoiados. E sabemos que ainda existem alguns constrangimentos, nós sabemos que muita coisa melhorou nos últimos anos, particularmente naquilo que tem sido a desburocratização e o apoio, portanto, às PMEs, portanto, eu diria à classe média empresarial, que é aquela que, no fundo, nós aqui representamos, mas ainda há algumas coisas para fazer e nós sabemos que o quadro comunitário não tem avançado ainda quanto tanto desejávamos, pelo menos tem havido algumas burocracias administrativas que têm impedido alguns processos de se concluírem e são urgentes para que o dinheiro chegue rapidamente às empresas e às associações e outras entidades como representantes também dessas empresas. É importante também aligeirar alguns custos de contexto que são extremamente importantes. Nós sabemos neste momento que o pricing do crédito baixou significativamente quando comparado com outros países da Europa, mas mesmo assim ainda há uma diferença de 1% sensivelmente em relação àquilo que é a média europeia. Portanto, para que nós possamos competir com outros países em situação de igualdade, é importante também que essas condições de crédito também sejam em condições de igualdade, que seja uma Europa plena também ao nível do financiamento bancário. E obviamente que depois coloco aqui, como temos feito sempre, e aliás esse também é um carisma desta associação, não estou aqui a enumerar, mas são certamente mais de 20 ou 30 instituições onde nós temos assento nos órgãos sociais, desta representatividade que vai daqui até Valença, portanto passando pelos vários concelhos. Estão aqui o Sr. Presidente da Câmara de Cerveira, está aqui também o Sr. Presidente da Câmara de Caminha, portanto onde nós temos também representatividade e obviamente que esta representatividade advém certamente também destas parcerias e das outras instituições onde estamos. E queria aqui também referir isso, muito em particular, que é esse trabalho em prol da comunidade que os nossos antepassados fizeram, portanto, as reivindicações que houve aqui para Viena, na altura da linha do comboio, da eletrificação, do prolongamento da linha do Minho, na altura até Valença, que agora nos fazem manter focados nesse assunto. Portanto, a questão da linha do Minho, continuamos a reivindicar que é necessário que ela continue a sua requalificação até Valença. É importante que o Sr. Presidente tenha referido muito, portanto, nos últimos tempos, a questão do Porto Mar, que é os acessos ferroviários, que é rodoviários. É importante continuarmos a falar também dos acessos rodoviários também aos parques empresariais. Também o Sr. Presidente e a Câmara e o município, penso também assim, e os outros têm colaborado e têm falado fortemente nisso. E uma questão que me parece importante, que nós fomos dos primeiros a dar a cara, que não nos mantivemos calados, mantivemos apenas porque queremos perceber o que é que se está a passar, a questão das portagens continua na ordem do dia. Nós defendemos um Alto Minho também sem portagens, é exemplo do que assim defende, mas defendemos sem pórticos, ou seja, nós mais que a deslocalização do pórtico achamos que era pertinente eliminar definitivamente o pórtico do Mel, porque estamos a facilitar movimentos intraconcelhos, portanto são movimentos urbanos, são questões de mobilidade urbana, portanto que estes escudos não vieram para resolver essas questões, quanto mais para atrapalhar, e ao mesmo tempo o tal desconto
que as scuts de interior terão, nós poderíamos ter aqui, porque depois aqui ao Porto teria menos, portanto, um segmento de portagem, o que seria importante até nos movimentos, quer intra, quer extra, concelhios. Portanto, seria, eu diria, uma excelente opção, mais do que deslocalizar, porque ganhávamos o que ganharíamos com a deslocalização, mas ainda ganhávamos um desconto portanto, parcial naquilo que é a deslocação para o Porto e daqueles que do Porto vêm para o Alto Minho. Portanto, basicamente, era isto que eu queria aqui deixar, dizer ao Sr. Ministro que é uma honra tê-lo nestas instalações, que saiba que pode contar com as associações empresariais, que as associações empresariais também passaram por um período de transformação, de renovação, quer das suas instalações, nos seus quadros, na sua estratégia de desenvolvimento, e que estão aqui, obviamente, para poderem agrupar, integrar e serem os legítimos representantes também, para que possamos, portanto, ser utilizados. Eu digo, usem-nos, por favor, que nós estamos disponíveis. Somos uma forma de chegar às empresas, uma forma de integrar, de poder falar numa rede colaborativa. Aliás, está aqui o Dr. António Pinto também a representar a EP, lançámos o novo Roma Norte recentemente. É um exemplo claro do que deve ser, portanto, o associativismo e como o associativismo deve ser posto a funcionamento de uma região. E era isso que eu queria deixar de dizer, é que pode contar com esta associação e penso também com as outras, portanto, para que possamos, de facto, fazer uma caminhada conjunta e ajudar aquilo que é a razão da existência destas associações, que são as empresas e que sem as quais a economia, portanto, e as outras atividades sociais muito deixarão de fazer-se, se não forem uma aposta forte. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Ministro da Economia, excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Empresarial e, na sua pessoa, todos os membros dos corpos diretivos, caros colegas presidentes de Câmara aqui presentes, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Juiz-Presidente da Comarca de Viana do Castelo, demais entidades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, gostava de agradecer ao Sr. Ministro da Economia o facto de ter dedicado um dia para estar no Alto Minho, para verificar aquilo que é a vida, aquilo que são as expectativas, aquilo que também são os nossos sonhos e, porventura, algumas pequenas dificuldades que estou certo, em conjunto, vamos procurar resolver. O Alto Minho é um espaço territorial que tem vindo a crescer nos últimos anos ao dobro da média da região norte. E penso que esse é um trabalho importante que os autarcas têm vindo a fazer, cada um na sua área específica, e que ficou bem traduzido num documento estratégico que tivemos a oportunidade de desenvolver para a preparação deste quadro comunitário. Ou seja, estando numa das zonas mais excêntricas do país, mas também numa zona de grandes oportunidades, numa zona de fronteira, podíamos e devíamos contribuir para o todo nacional, não só do ponto de vista da criação de emprego, mas também do aumento das exportações. E estou certo que com os dados que o Sr. Ministro tem e com a verificação que poderá ver em todos os concelhos do Alto Minho, cada um com a sua especificidade, nós estamos a tornar o Alto Minho um espaço mais atrativo, um espaço mais resiliente e também um espaço que está a crescer do ponto de vista do emprego e das exportações. Há exemplos muito positivos também de que esta nova componente que hoje aqui tivemos a oportunidade e o privilégio de ter a sua presença na inauguração da incubadora criativa, também nesta área do empreendedorismo temos também obra feita, e saúdo aqui também o Dr. Francisco Araújo, da INCUB, nos Arcos de Alvés, que é um dos bons exemplos em que, fruto desta cooperação interinstitucional entre municípios, entre associações empresariais e entre o nosso Instituto Politécnico, temos vindo a conseguir granjear alguns investimentos, a fixação de muitos jovens e, acima de tudo, criar condições para que os nossos talentos se possam desenvolver neste espaço. O Sr. Presidente agradeceu há pouco, mas nós temos que cumprir aquilo que de facto é de justiça. Eu habituei-me desde sempre a perceber que as instituições públicas e o Estado e as autarquias locais, como digamos uma outra forma da representação do Estado, devem ser pessoas de bem, ou seja, devem cumprir aquilo que prometem. E o que é certo é que quando da cedência de uma instalação em 1993 para que a Associação Industrial do Mundo se localizasse em Viana do Castelo, houve um compromisso exarado numa ata de uma Câmara Municipal e que o município se comprometia a encontrar um espaço para que a própria associação pudesse ter uma casa de raiz sua, aspecto que por vicissitudes diferentes da história não foi possível cumprir, a não ser agora. Eu penso que nós demos aqui uma imagem, e há bocadinho pudemos falar com o Sr. Ministro na visita,
também de uma nova visão e também daquilo que é uma perspectiva do ponto de vista da economia, do ponto de vista também da criação de emprego, que é a reabilitação urbana. Havia um espaço no centro da cidade, que era uma antiga instalação bancária, era a sede do antigo BCP Milênio, em Viana do Castelo, e que estava, portanto, sem uso e que era necessário de refuncionalizá-lo. Embora o engenheiro Sei e a sua equipa sinalizaram este espaço, informou-me dessa situação, naturalmente que viemos cá ver, verificamos que era de facto um espaço que se adequava às funções, com a nobreza que tem e a tradição de sendo uma das instituições mais antigas do país e também pelo serviço que presta aos seus associados, de podermos também colaborar para que esta instituição tivesse um espaço de raiz e que ao mesmo tempo também pudéssemos associar um outro desígnio que ambos tínhamos formulado de constituir também a nossa incubadora criativa, procurando também neste espaço e neste ambiente empresarial, eu diria neste ambiente favorável à criação de novos negócios, de novas oportunidades para os jovens que pudéssemos também enquadrar. Tivemos a sorte de ser contemplados por parte da administração da ITER, em que eu agradeço ali ao engenheiro José Eduardo como representante, de que um dos primeiros centros de competências desta grande empresa de software nacional, que tem mais de 300 engenheiros a trabalhar em todo o país, quisesse instalar aqui em Viana do Castelo o seu centro de competências, procurando também, através de uma parceria virtuosa entre Câmara Municipal, Associação e Instituto Politécnico, criar condições para que já 16 jovens, e isto ainda está muito incípito porque as mobílias foram instaladas ontem, acabamos de fazer as intervenções, 16 jovens do nosso Politécnico possam ser já o primeiro contingente, e eu espero, de muitos outros e do desenvolvimento que estou certo que vamos conseguir fazer em conjunto. Portanto, Sr. Ministro, eu diria que hoje é um dia feliz para Viana do Castelo. É um dia feliz porque a Associação tem a sua casa e tem condições para poder continuar a ampliar com os novos desafios da economia, com os novos desafios que tem da atividade económica, como um parceiro importante de todo o Alto Minho, mas também de podermos ter também aqui um espaço de acolhimento, de formação de talentos, para que depois possam os jovens e as empresas crescer e possam também ir para outros locais. Mas eu gostava também de dar uma nota ao Sr. Ministro, porque penso que também é importante, que nós temos, para além deste trabalho que temos desenvolvido ao nível do Alto Minho, cada município tem procurado também fazer o seu próprio percurso. E nós sabemos que o Alto Minho é um distrito e é um espaço territorial que contribui positivamente para a balança de transações comerciais portuguesas. Nós exportamos cerca de 1,4 mil milhões de euros por ano e importamos cerca de 800 milhões de euros. Ou seja, nós temos um superávit positivo de cerca de 600 milhões. No caso concreto de Viana do Castelo, e agora peço desculpa aos meus colegas por me centrar mais um pouco, no caso de Viana do Castelo, nós temos um superávit que anda quase na ordem dos 300 milhões de euros. Os dados de 2014, que já não estão atualizados, porque tenho a certeza que os indicadores são muito mais favoráveis, Viana do Castelo exportava 720 milhões de euros e importava 430. Ou seja, os setores mais importantes que nós temos é o setor do papel, e temos aqui também o representante de uma das grandes empresas, a antiga Porto Salviana, hoje Europac. É o setor eólico, portanto, o grande cluster eólico também que está situado em Viana do Castelo. É o setor automóvel, que começa também, não só em Viana do Castelo, mas noutros espaços, noutros concelhos, a ter uma nova dinâmica, fruto também do crescimento do setor automóvel, mas também da instalação de novos modelos, portanto, aqui muito próximos em Vigo. E é o setor da metalomecânica, da qual nós temos grandes competências, fruto também do trabalho desenvolvido ao longo de muitos anos por parte dos taleiros navais, o setor têxtil e o setor naval, que passou por alguns maus momentos, mas que está neste momento, digamos, numa retoma, pelo menos ao nível da reparação naval. Mas nós temos também feito, Sr. Ministro, um trabalho importante. Todos os municípios têm procurado ter uma atitude muito positiva e muito construtiva. Vamos ter a oportunidade também de apresentar algum desses dados, mas gostava de dar esta nota, que é o espírito de cooperação que nós temos tido para procurarmos também atrair para o nosso território aquilo que são investimentos e atrair também a confiança. Todos nós sabemos que a economia se baseia muito na confiança e, por isso, nós desenvolvemos um programa que se chama o Alto Minho Invest, em que nos deslocamos em Lisboa e que apresentamos às câmaras de comércio e às embaixadas e convidamos a vir cá para virem ver o nosso território, para virem aquilo que são as nossas empresas, as nossas áreas empresariais bem qualificadas, com fibra óptica, portanto, ainda com alguns problemas de algumas ligações, e esperemos que rapidamente, a nível do Norte 2020, algumas dessas situações sejam resolvidas, mas
deste contacto que temos tido permanente, e temos tido aqui as maiores apresentações, e recentemente o Sr. Embaixador do Japão esteve cá, mas tivemos o Sr. Embaixador dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, enfim, de diversos países, tem vindo a conhecer o território e também a acreditar. E nós sabemos, porque há estudos que assim o fazem, que assim o transmitem, que muita da confiança do investimento estrangeiro está já onde acontecem e onde já existem investimentos realizados. Há mesmo um estudo que refere que cerca de 30% do investimento estrangeiro se concretiza em locais onde já existe esse mesmo investimento. E é esse caso concreto, Sr. Ministro, que nós temos aqui em Viana do Castelo também. Nós temos o caso de uma empresa alemã, que é uma empresa Saertex, de fabricação de telas de fibra de vidro em Kevlar, que se instalou a quando da vinda do setor eólico, que está neste momento a fazer a ampliação das suas novas instalações. E temos também uma grande empresa do setor automóvel, portanto de componentes, que é o Xiema, uma empresa japonesa, que está a fazer a duplicação das suas atividades aqui em Viana do Castelo. Mas gostava de dar nota que nós neste momento temos 10 projetos de investimento no setor industrial e esperamos ter em 2017 cerca de 350 novos postos de trabalho com investimento global que ultrapassa os 60 milhões de euros. Para ser mais preciso, nós temos 2 novas unidades industriais do setor automóvel, uma que foi apresentada a semana passada, que é a empresa Tramico Awa, franco-japonesa, no setor automóvel, e na próxima segunda-feira vamos assinar também o contrato com uma empresa que já foi anunciada quando estive nos Arcos de Valdevez e que o Sr. Ministro também esteve, do Grupo GMD, uma nova empresa também do setor automóvel. Temos 3 ampliações ou refuncionalizações de empresas já instaladas em curso em Viana do Castelo. E temos 3 relocalizações de novas empresas, ou de empresas já existentes, para espaços para poderem crescer, poderem modernizar e poderem ser mais competitivos naquilo que foi um desígnio também do nosso passado recente das exportações. Mas estamos, Sr. Ministros, também num setor e numa área importante que tem uma grande componente turística. Nós somos uma zona de fronteira, como o Sr. Ministro conhece, na zona de fronteira, onde acontecem mais coisas nestes 100 km do que no resto do país todo, dos 900 km de fronteira que temos no nosso país, e é preciso que estes números sejam ditos, até porque quando nós falamos naquilo que são as dificuldades, e o Engenheiro já aqui as referiu, da questão das portagens e de outras questões associadas também à anterioridade, é preciso dizer que Portugal exporta para a Galiza mais do que Portugal exporta, por exemplo, para o Reino Unido. Ou seja, nós exportamos para a Galiza muito mais do que para muitos países estrangeiros. E, portanto, eu diria que aquilo que nós temos que criar é condições para que este incremento, esta saída e entrada, este fluxo económico seja, de facto, facilitado e que hajam as melhores condições para a fixação de empresas, mas também para que aquilo que é importante, uma atividade turística tão relevante, em que nós temos cerca de 6 milhões de habitantes na região norte e na região da Galiza, possamos tirar este partido. E por isso, e esta era uma nota que nós temos dado, enfim, já assumimos publicamente também essa posição, da nossa preocupação face a esta situação das portagens, porque este é um setor também importante do nosso território, em que nós temos que ter também esta atividade. Todos nós sentimos aquilo que nós perdemos nos últimos anos, quando a introdução das portagens em 2011, em que tivemos uma baixa de cerca de 40%, e alguns dos nossos territórios vivem quase essencialmente do setor da hotelaria, da restauração e do comércio. Foi, de facto, uma pancada muito grande. E, portanto, nós estamos agora numa fase de recuperação, com muito esforço, com muita determinação e com um grande trabalho conjunto, um grande trabalho de cooperação entre municípios, entre associações empresariais, com as nossas escolas de ensino superior, e por isso, dentro daquilo que é uma perspectiva da equidade do país e dentro daquilo que são 2 critérios que são importantes e que devem ser tidos em conta, um é um critério da interioridade, mas outro é um critério da fronteira. Porque também são estes espaços de fronteira que alimentam e que temos também outras infraestruturas de proximidade que também são alimentadas por esta relação de fronteira. Se, por exemplo, o aeroporto de Faro serve o sul de Espanha, o aeroporto Francisco Sá Carneiro serve a região da Galiza e cerca de 40% da sua utilização são de cidadãos da Galiza. E é preciso dizer que o aeroporto Francisco Sá Carneiro serve por ano cerca de 6 milhões de utentes. O aeroporto de Vigo só serve 670 mil, o aeroporto de Santiago de Compostela cerca de 2 milhões e o aeroporto da Corunha cerca de 900 mil utentes. Portanto, estamos a ver o peso importante que o aeroporto Francisco Sá Carneiro tem e também na relevância que o aeroporto Francisco Sá Carneiro tem
também nas rotas internacionais, que é preciso também que se diga isto. É que nós estamos numa área, estamos num setor, na região norte, que é um dos setores mais exportadores. É um setor que contribui com mais de 5 mil milhões de euros de contributo positivo para a economia nacional. E onde, fruto também dos programas de ajustamento e da quebra do consumo interno nos últimos anos, os nossos empresários, e é preciso dar uma palavra de grande apreço e de grande muito obrigado ao trabalho que foi feito, tiveram que ir para o exterior, tiveram que procurar novos mercados com muitas dificuldades. O aeroporto Francisco Sá Carneiro foi uma peça muito importante em todo este processo, porque criou, através das linhas que a nossa transportadora aérea tinha e também das low cost, a oportunidade de um mundo ser mais pequeno e de nós, por pouco dinheiro, podermos estar em toda a parte. E este tem sido também, Sr. Ministro, um fator de atratividade das empresas. Esta empresa, a ITAN, e está aqui o seu diretor deste local, mas estive com o CO, uma das preocupações e uma das localizações, o porquê da sua localização aqui, é porque nos disseram que estavam em competição, por exemplo, com a Índia, na questão da gestão de desenvolvimento de software, mas que estando aqui, eles estão a 3 horas de toda a Europa para resolverem problemas de gestão de software, se houver necessidade. E, portanto, eu diria que estas complexidades, estas infraestruturas, todas em rede, são muito importantes para aquilo que é a dinamização do nosso território e para aquilo também que é para a atratividade do nosso território. E por isso estou certo que o Sr. Ministro é sensível e conhece muitíssimo bem a região, muitíssimo melhor que eu, portanto, mas não ficaria bem com a minha consciência se não dessemos nota disto. Porque muitos dos nossos investimentos se prendem também por estas ligações. E basta dizer que aquilo que é uma das maiores empresas que está situada aqui bem próximo, em Vigo, e que está, inclusivamente, com os novos modelos, a criar novas oportunidades no setor automóvel para todo o alto mundo, foi a ligação de Vigo a Paris, foi precisamente pelo setor automóvel e pelas fábricas, da necessidade que havia da ligação de técnicos, portanto, para Paris. Portanto, nós estamos, de facto, num espaço e num contexto, de facto, de grande importância, e por isso também o setor do turismo tem aqui uma relevância fundamental. Portanto, Sr. Ministro, não me vou alongar mais, agradecendo mais uma vez, esperando, e vamos ter uma reunião de trabalho, vamos naturalmente apresentar aquilo que são alguns projetos que temos envolvido, algumas áreas de cooperação. Esperamos continuar a manter com o Ministério da Economia e as melhores relações, mas eu gostava também de dar aqui 2 palavras muito positivas, porque nós temos que agradecer àquelas entidades também que, dependendo do Ministério da Economia, nos têm ajudado. Eu acho que era muito importante 2 palavras aqui, aquilo que é o trabalho incansável que a ICEP tem feito, no apoio, na localização, no incentivo e no contacto que tem tido connosco. Outra entidade é também o IAPMEI e é também a Comissão de Coordenação, que através também de algumas das suas áreas nos tem ajudado relativamente a algumas das candidaturas e alguns dos projetos. Porque isto é fruto de um trabalho de equipa e eu penso que também é justo agradecer ao Ministério da Economia que, através das suas delegações e dos seus setores, também nos tem ajudado para que possamos, como dizia o engenheiro Ceia, a olhar para o futuro, agora para uma casa já de raiz, uma casa nova e bem apetrechada, mas para olharmos para o futuro com muita confiança. Nós continuamos a apostar no alto mundo. Espero que o Sr. Ministro nos dê também bons motivos para continuarmos a apostar no alto mundo e no nosso país. Muito obrigado. Eu vou dizer apenas algumas palavras de agradecimento, em primeiro lugar ao Sr. Presidente da Câmara de Viana e à Associação Empresarial, obviamente cumprimentando todos os Presidentes de Câmara aqui presentes e os autarcas, e cumprimentando também todos os dirigentes desta associação e empresários que, com o seu esforço, levam o país em frente e desenvolvem esta região do Alto Minho. Eu conheço bem esta região, a minha avó ainda cresceu há alguns anos aqui, tínhamos até há não muito tempo ali em Vila Praia de Angra uma casa da família. Eu passei muitos anos férias em Caminho, em Moledo, e continuo a sentir-me muito em casa ali, tal como aqui em Viana, onde vinha sempre às festas e vinha noutras ocasiões também desfrutar do bom acolhimento que sempre senti aqui nesta cidade e em toda esta região. Hoje tive a felicidade de vir a Paredes de Coura inaugurar um investimento. Tive a felicidade também de vir aqui saber que em Viana várias empresas estão a mexer, a investir, a criar novos postos de trabalho, e vim aqui com muito prazer e com muito orgulho responder a uma carta que aparentemente tinha sido enviada à Dona Maria. Portanto, já fazia alguns anos que estava para ser respondida, mas é com gosto que cá venho
responder a esse apelo e inaugurar esta sede, que de facto é uma sede condigna e muito boa, e onde eu espero que a Associação possa prosperar e fazer o seu trabalho. O trabalho das associações empresariais é muito importante, e é muito importante a coordenação do trabalho com o Governo e com as associações empresariais e com as câmaras. Nós estamos muito empenhados em desenvolver e aprofundar esse trabalho, porque percebemos que no terreno são as câmaras que são os maiores parceiros, os maiores aliados dos empresários, e que muitas vezes conseguem resolver os problemas que conseguem resolver, mas fica sempre uma outra parte em que tem que ser o Governo, e eu penso que tem que ser um empenho também do Ministério da Economia ajudar a resolver esses problemas. Fico também muito contente de aqui estar a inaugurar um centro de acolhimento de empresas, uma incubadora, onde está a começar uma empresa nova e com gente nova, que é uma ótima coisa, com pessoas do Politécnico, com a ligação ao Politécnico, mostrando a importância que a formação e que a qualificação das pessoas têm, mas mostrando aqui, abrindo aqui um espaço de oportunidades a novas empresas. O Governo tem uma política bem definida com o Startup Portugal, que já anunciámos e que vamos lançar neste próximo mês, com já uma implementação de uma série de medidas que vão desde o apoio a espaços como este, que ao integrarem-se na rede do Startup Portugal podem ter acesso a mais serviços de apoio jurídico, de apoio empresarial, de apoio a serviços de contabilidade, etc., mas principalmente também de apoio a dar visibilidade às empresas. Muitas vezes as empresas pequenas que estão a começar, é isso que precisam, é que lhes seja dada visibilidade para que possam chegar mais depressa a mais clientes. Mas o Startup Portugal vai ter mais do que isso. Tem também fundos de capital de risco, de apoio ao investimento, e lançámos agora 2 linhas, uma de capital de risco, outra de Business Angels, que somam 460 milhões no apoio que podem dar às empresas, e o que queremos é que as empresas encontrem nisto uma oportunidade, que as empresas mais pequenas encontrem investidores que queiram apostar nelas, e penso que o programa Startup Portugal pode ajudar muito a dar esta visibilidade e este acesso a capital que as empresas precisam. Vamos também, nesse programa, promover a mobilidade e um encontro entre empresas de diferentes destes centros de incubação que há por todo o país e que ficamos muito contentes de estarem a proliferar e que demonstram o empenho, quer dos jovens em fazer o seu próprio caminho e em criar as suas próprias oportunidades, quer também, pelo menos de algumas câmaras, e aqui queria deixar um forte elogio à Câmara de Viana por se envolver ativamente neste projeto, de dar um apoio a quem quer arrancar, a quem quer criar emprego, a quem quer criar riqueza no nosso país. É isso que o Governo está também a fazer com este programa Startup Portugal, é isso que as câmaras e as associações empresariais podem também fazer, e é deste trabalho conjunto que eu penso que pode nascer um país melhor, um país que dê a volta a esta crise que se arrastou o tempo demais e que agora se está a começar a inverter com uma retoma que o que queremos é tornar mais sólida e mais forte. Acabo como comecei, com um cumprimento muito especial aos Presidentes da Câmara, e vejo aqui o Presidente de Caminha, de Arcos de Valdevez, de Cerveira, vereadores que já aqui estive também, e que tive muito prazer de aqui estar. Ponta Barca, peço desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa. Ponta Barca. Isto mas principalmente a todos os empresários que aqui estão, por continuarem a acreditar com estes vários investimentos que aqui foram citados e com vários outros que estão a surgir, com o investimento que podemos hoje também ver em Paredes de Coura, muito interessante, aqui Haia, um investimento que foi uma aposta da empresa já há muito tempo e que podemos ver que está hoje a crescer, em grande parte também pela aposta que a empresa fez de ligação à Universidade do Porto, de ligação à Universidade do Minho e principalmente de valorização e aposta na formação dos trabalhadores locais. O Alto Minho tem futuro, tem presente,
mas tem um futuro muito interessante, não só nestes setores industriais, mas principalmente porque penso que é uma região do país que é um muito bom exemplo de saber ligar esta nova dinâmica industrial e esta ligação à Espanha com o turismo. E com a manutenção de paisagens, de territórios e uma recuperação de cidades em que Viana é um ótimo exemplo, que são cidades que atraem os turistas, são cidades onde eles são bem recebidos, e eu penso que isso é um sinal também muito positivo que tivemos ainda ontem, os dados do turismo. Estamos a falar de um crescimento de 20% face ao ano passado, estamos a falar de um crescimento que foi especialmente significativo nos turistas que nos visitam vindos de Espanha, e é um dos maiores mercados turísticos desta região, mas estamos a falar também de turistas que vêm de todo o mundo, e referiu aqui o aeroporto do Porto. Eu lembro, há 8 anos atrás, da polémica que deu as low cost e dizerem que isto não eram os turistas que cá queríamos. Foi a ousadia de apostar em mais ligações, que trouxe mais turistas e turistas diferentes, e a ousadia que nós temos hoje também de tentar desconcentrar o turismo para que não fique todo em Lisboa, Porto, Algarve, mas para que se espalhe mais pelo território, que eu penso que pode trazer novas oportunidades. E o que vemos pelos exemplos que aqui referiu é que os empresários locais já estão a responder a essas novas procuras, quer dos jovens, quer de outro tipo de turistas que nos visitam. É isso que estamos aqui para apoiar, e podem contar sempre com o Ministério da Economia para apoiar estas iniciativas, quer da Associação Empresarial, quer dos municípios, mas principalmente dos empresários que continuam a acreditar em Portugal. Muito obrigado.